Oi, Fábio. Como vai? Tudo bem? Oi, Deodato, tudo bem? Maravilha. Tudo jóia. Me fala uma coisa, você está em Palmas, Tocantins? Estou aqui nessa cidade belíssima. Eu costumo brincar que aí é o começo do mundo, o fim é aqui, viu? Olha, eu gosto muito de Tocantins. Eu já estive aí por 2 vezes, em Palmas e no Jalapão. Ai, que Gosto demais, cara. bacana, bacana. Aqui a qualidade de vida é uma cidade belíssima em todos os aspectos, né? Naturais, enfim, é uma cidade extraordinária. E poucas pessoas, assim, o pessoal desconhece, né? E eu não posso falar muito porque até eu ir a primeira vez, há 3 anos atrás, eu não imaginava como seria Palmas. Esse Uhum. lago aí é lindíssimo, do lado da cidade, né? Assim, ó. É espetacular. O É traçado, espetacular. o traçado da cidade, fala um pouquinho, quase ninguém sabe como é o traçado de Palmas. Ah, sim, então, aqui Palmas tem o mesmo projeto, é um projeto piloto, né? É o mesmo projeto arquitetônico de Brasília, né? É uma cidade que é dividida por quadras, né? Enfim, mas é uma arquitetura que te dá várias possibilidades, né? Inclusive a qualidade do trânsito, né? Não é como São Paulo ou outras capitais do Brasil, né? Você percorre 15 quilômetros em 10 minutos. Bem legal. Como é que chama aquela praia toda urbanizada, arrumadinha que tem lá na frente? A Praia do Prata, Não, uma outra, não sei se é. Esqueci. Graciosa. Graciosa. Cara, eu Graciosa. tinha um voo de volta para casa no sábado, por volta de meio-dia, 11 horas, meio-dia. Aí eu levantei cedinho e falei, eu vou lá na Graciosa. E eu gosto de andar, pus o meu short, meu tênis, saía andando. Cara, não chegava mais nunca. E eu achei muito legal que eu parei no meio do caminho, e um cara lá que eu nunca tinha visto, com a esposa dele, falou assim, você está indo para Graciosa? Tá faltando muito. Vem tomar um café com pão de queijo. Aí eu parei, fui tomar um café com pão de queijo. Cara, e agora esse lago aí, quando ele está turbulento, é muito perigoso. As pessoas morrem, tem acidentes de barcos aí. Sim, bastante. Inclusive, o nome Praia da Graciosa é justamente homenageando a neta de um dos principais políticos aqui do estado, né, que foi mergulhar no lago e acabou morrendo afogado. É uma coisa meio trágica, assim, né? Uhum. É perigoso porque os ventos aqui são bastante fortes, né? Isso, em tempos de ventania, eu aconselho não ir ao lago. Engana bastante, porque o lago ele é todo. É um lago artificial e ele é todo assim. Quando começa a ventar muito, para quem desconhece, eu fiquei sabendo depois, torna-se realmente perigoso. Ninguém espera Uhum. que ele fique turbulento. Ninguém, assim, Uhum. quem desconhece. Ok. Exatamente, exatamente. E me fala uma coisa, você falou que passou quase 100% do tempo de mestrado, doutorado, pós-doc, estudando um cara só. Quem é o cara? Esse é o Theodor Adorno, né? O famoso filósofo alemão, né? Foi Você, mestrado, doutorado e pós-doutorado. eu sei que você é casado, tem filhos? Tem uma filhinha. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Quem passa a vida inteira estudando um cara só, se você, ainda bem que ele já morreu, porque se você se encontrasse com ele, perigava você se casar com ele. Rapaz, a minha esposa tem ódio do Adorno, né? Ainda bem que eu me relacionei com um senhor morto, né? Porque se o senhor estivesse vivo, eu seria bastante prejudicado. Legal, Fábio. Me fala uma coisa, qual foi o objeto do teu estudo no mestrado, no doutorado e no pós-doc? Só o objeto, que eu vou chamar a vinheta, depois a gente entra em detalhes. Maravilha. No mestrado, Universidade e Mercado a partir do Adorno. No doutorado, Filosofia Moral na perspectiva do Adorno. E no pós-doutorado é uma pesquisa sobre psicanálise e educação também no Adorno. E a escola de Frankfurt? Como é que foi? Como é que foi isso aí? A escola ela aparece mais como estudo histórico, bibliográfico, para tentar entender o movimento intelectual que até então surgia naquela época, né? E o Adorno é um dos participantes, talvez um dos mais famosos participantes dessa dita escola, entre aspas, né? Ok. Antes de eu chamar a vinheta, ainda vou fazer umas perguntas que eu fiquei bem curioso. Você fez seminário aqui na cidade de Campinas, foi isso? Sim, sim, eu fui seminarista
de uma congregação chamada Congregação dos Sagrados Estigmas do Nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, estigmatinos, né? Daí eu morei em Campinas 4 anos. Você ia ser padre? Ia ser padre religioso. Ok. Então tá bom. Eu vou chamar a vinheta, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Maravilha. Ok. Como eu estava falando antes da vinheta, eu estou conversando com o Fábio Caires, que está lá em Palmas, Tocantins, e nós vamos conversar sobre as pesquisas dele acerca da Escola de Frankfurt. Ô, Fábio, contextualiza, por gentileza, no tempo e no espaço, a Escola de Frankfurt. Olha, tarefa difícil, né? Mas vamos conversando aos pouquinhos, né? Em 1923, alguns teóricos, né, inclusive um argentino, né, chamado Félix Weyer, decidiu reunir, né, aquilo que depois ficou mundialmente conhecido como a primeira semana de trabalho marxista. Então, de 22 para 23, o Félix Weyer se reúne com alguns grandes teóricos, né, entre eles o Lukács, o Pollock e outros tantos, para pensar uma espécie de atualização ou de trazer o marxismo, né, de volta para a academia. Uma data importante, Deodato, se a gente pensar que após a Revolução Russa, né, o marxismo ele começa a ser altamente criticado, né, e inclusive as suas posições, né, e as suas possibilidades de transformação do real, né, transformação da realidade. A pergunta que eles faziam é ainda o marxismo, né, atual, e de que modo que ele pode nos ajudar a dinâmica, né, efetiva da realidade. Então, eles se reúnem nessa primeira semana e, em 1923, para ser mais exato, né, talvez na segunda metade de 1923, o Félix, ajudado pelo pai, né, que é um famoso mecenas, né, que vendia grãos. Com a ajuda do pai, o Félix resolve fundar o Instituto de Pesquisa Social, né? Que é um instituto que na verdade, o nome seria o Instituto para o Marxismo, né? E aí, enfim, isso tudo para dizer que a escola, né, essa dita Escola de Frankfurt, ela nasce a partir de uma semana de trabalhos com a finalidade de atualizar o marxismo e trazer o marxismo de volta para a academia. Então, em 1923, esse instituto ele é consolidado, né, pelo governo, e o primeiro presidente, o Grünberg, não, o Gerlach, não, o Grünberg é o segundo presidente desse instituto. Tanto o Grünberg quanto o Gerlach, ele adota uma postura muito mais ortodoxa para o instituto. Olha, nós vamos pensar o marxismo. O marxismo, stricto sensu, né, no sentido de revolução, de transformar o real por meio de forças. E no primeiro ano, o Gerlach assume, mas acaba falecendo, e aí no segundo ano, o Grünberg assume. E daí vai aparecer algumas figuras interessantes, né, que é o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno, né, que é o filósofo que eu me relacionei durante muito tempo. Em 1929, o Horkheimer assume o Instituto de Pesquisa Social, né? E é uma virada interessante, Deodato, porque se nos primeiros anos o Instituto de Pesquisa Social, que se alocou à Universidade de Frankfurt, por isso Escola de Frankfurt, né? É uma virada porque se antes, né, toda a trajetória ela é mobilizada para o marxismo ortodoxo, né, de pensar estritamente o Marx, no segundo momento, o Instituto toma um outro posicionamento, né? É preciso voltar às raízes do marxismo. E é tão interessante, porque eles voltam de uma maneira interdisciplinar, né? Eles tentam compreender o Marx desde o Hegel, né? Então, eles voltam ao Hegel para compreender toda a dinâmica efetiva do pensamento marxiano, né? E o tomam de uma maneira totalmente interdisciplinar, né? Então, a Escola de Frankfurt, né, que é difícil dizer escola, por quê, né? Porque
não havia uma homogeneidade. Havia uma diversidade de autores que se uniam, talvez, a partir de um ponto central, que é isso que eu vou chamar de teoria crítica. Uma teoria social justificada por uma teoria crítica. Porque é por isso que é difícil a gente dizer escola, né? A escola é muito mais uma espécie de classificação historiográfica para a gente entender um movimento intelectual que nasce desde a perspectiva comum, uma teoria social justificada por uma teoria crítica, e que uniu uma diversidade de autores gigantes, né? E a gente poderia até citar alguns, né? O Adorno, o Horkheimer, o Erich Fromm, o Marcuse, né? Que talvez dentro desse segundo grupo era considerado mais marxista no sentido estrito, né? De pensar desde o próprio Marx. É claro que também o Marcuse vai pensar a psicanálise, né? E outras. O Marcuse foi para os Estados Unidos depois, né? Exatamente, ele foi trabalhar para o governo, vou usar norte-americano, algumas pessoas não gostam muito, né? Mas estadunidense, norte-americano, estadunidense. Ok, me fala uma coisa, e no começo, você falou em 1923, né? Logo depois de 1917, 5 anos depois, aí com uma mudança interna, com novos filósofos, já em 1929, aí já tinha 12 anos depois da Revolução, havia internamente, né, entre 1920 e 1930, uma crítica àqueles que pensavam o marxismo quase que como se fossem papagaios. Eu já ouvi o pessoal colocar dessa forma. Procede essa crítica? Eu acho que ela procede em partes, né? Porque dificilmente, aí talvez eu vou usar até um pouco do movimento do pensamento do Hegel, né? Me parece que algumas categorias, né, do pensamento do Marx já eram insuficientes para compreender, de fato, o contexto histórico em que eles estavam pisando, né? E quando a gente fala papagaio, é porque me parece que havia alguns autores, né, que repetiam, né, e queriam usar stricto sensu toda essa categorização que já era por si só insuficiente, né? Elas já não mais compreendiam a dinâmica do real, né? Era necessário pensar um outro movimento para tentar reerguer um modelo de pensamento, né? E aí a ideia de uma filosofia social não mais justificada por essa categorização insuficiente. Então, para boa parte dos autores, a base, a estrutura, né, é o pensamento do Marx, mas o pensamento do Marx revisitado ou juntado a outros modelos de pensamento, né? Daí vem toda aquela gama de autores, né? Quando a gente fala de escola de Frankfurt, a gente não fala apenas do Marx, a gente fala do Freud, da retomada do movimento dialético do pensamento do Hegel. Alguns autores voltavam, inclusive o próprio Adorno, ao Kant. Então havia ali não apenas o Marx, né? Mas o Marx que ganhou forças, né? Com essa união de outros autores. E eu acho que sim, eu digo em partes por quê? Porque o Marx está ali presente, né? Basicamente na estrutura de todos os autores, né? E todos os pensamentos daqueles autores, mas o Marx não mais com aquela ortodoxia rotineira, né? Que eles estavam acostumados a ouvir. O Marx totalmente repaginado, né? No sentido de ter ali outros modelos de pensamento para enfim, junto ao dele, né? Eu acredito que sim, né? Inclusive o próprio Lukács, né, que talvez seja o mais ortodoxo ali da turma, né, que não era de maneira primeira, assim, um membro da escola de Frankfurt, né, era muito mais ele dirige duras críticas até, né, a esse movimento, dizendo que o pessimismo desse grupo era tão gigante que eles se juntaram naquilo que ficou conhecido como o Grande Hotel Abismo, né? Inclusive o próprio Safatli, se não me engano, a tese de livre docência do Safatli é o Grande Hotel Abismo, né? Eles se mergulharam num universo em que a revolução não era mais possível, porque era um pessimismo decadente, enfim. Então, Lukács talvez seja o mais ortodoxo
da época, né, dirige duras críticas justamente porque esses autores tomaram o marxismo sob outra perspectiva, né, de usar o modelo do Marx para a compreensão da sociedade, para a compreensão do movimento do capital, mas sob outras perspectivas. Olha, é difícil a gente compreender como é que se forma o social sem compreender o indivíduo. E esse retorno ao indivíduo ele se dá justamente a partir da psicanálise freudiana. Como é que eu compreendo a totalidade do social não compreendendo suas partes? Enfim, aí eles voltam ao Freud justamente para entender, olha, que indivíduo é aquele ali, né? Quem é aquele indivíduo que enfim, né, que se submete a regras absurdas até mesmo de escravidão, de tortura, para manter uma engrenagem se movimentando, né? Então, Fábio, tem coerência falar que o ponto nevrálgico das discussões seria a liberdade? Exatamente. De que modo mas é uma liberdade efetiva, né? Porque, inclusive, o Adorno, Horkheimer e outros tantos, né, vão dirigir uma crítica fortíssima justamente a esse conceito de liberdade advinda da filosofia moderna, né? Uhum. A transcendental kantiana, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, nessa prosa com o meu amigo. Você falou que fez seminário durante 4 anos aqui na cidade de Campinas, onde eu moro. E você teve contato com a teologia da libertação nesse período? Sim. Na verdade, a minha origem é de SEBS, né, de comunidade eclesial de bases, né, é da TL, né, da Teologia da Libertação. Só que quando cheguei em Campinas, né, me contaram várias histórias, né, que Campinas era o centro, né, da Teologia da Libertação no Brasil. É por causa do Rubem Alves. Exatamente. E houve um movimento fortíssimo aí, né, inclusive com a ajuda do Estado, né, para desmantelar, né, essa organização de SEBs aí em Campinas. Mas eu tive contato com algumas boas pessoas, né, alguns padres. Em que ano você esteve aqui? Que época? Eu cheguei em finalzinho de 2006 e saí daí inícios de 2010. 10 anos antes, o Rubem Alves era cliente do banco que eu trabalhava. Ele ia lá tomar café e tal. Depois, alguns anos depois, ele veio a falecer. Fábio, e agora eu não vou perguntar para o acadêmico, vou perguntar para o Fabinho. Fábio, me fala uma coisa. Nas suas pesquisas, você consegue ter o devido estranhamento, o devido distanciamento para não contaminar com o que você gostaria para a sociedade? Você não esperava essa pergunta. Você não esperava essa pergunta, né? Não, mas é uma pergunta difícil, mas importante de ser feita, né? Uhum. Isso a gente aprende na fenomenologia, né? Que todo bom pesquisador ele precisa se distanciar algumas vezes do objeto para não contaminar esse objeto, né? Porque a gente precisa tirar as coisas, né, daquilo que nós estamos de fato pesquisando. E se não conseguir, pelo menos tentei, assim. Mas uma... A gente sabe, né, Deodato, que a filosofia é um trabalho angustiante, né? De você se perceber, às vezes, em algumas querelas, né? E aquilo aquela angústia no sentido kierkegaardiano, né? De, olha, eu quero transformar alguma coisa, né? O que me é possível transformar? Cara, peraí. Você gosta do Kierkegaard? Tenho ali eu trabalhei com ele um pouco, né, na minha tese de doutorado, especialmente naquelas passagens dos estádios, né, do estético para o ético, do ético para o religioso, né, como é que dá esse movimento aí. Então, o Kierkegaard é um dos grandes críticos do idealismo hegeliano, né? Depois eu vou te mandar, depois que acabar aí, eu vou mandar o link de algumas entrevistas que eu fiz com um teólogo, considerado um dos maiores especialistas no Kierkegaard do mundo. Ele mora no Canadá e é brasileiro, presbiteriano. Quero ver. Ricardo Quadros Gouveia. Depois eu vou mandar para você.
Maravilha. Legal, vamos voltar aqui. Vamos voltar lá na escola. Você estava falando, eu te interrompi. Pode continuar. Não, então, aí a escola nasce com esse intuito, né, de retomada do marxismo, né, de tentar livrar o marxismo de alguns preconceitos, né, que foram estabelecidos, né, e que nós estamos repetindo eles hoje, né, tipo, a ideia do marxismo cultural, né, essas balelas todas aí que inventaram, né. Olha a contaminação, hein? Mas, enfim, ela nasce com esse intuito. E em grande medida, ela alcança um êxito, né? Peraí, para ficar claro para mim, desculpa, assim, até para ficar claro para mim, que não sou um pesquisador da escola, o surgimento da escola não foi para repensar os problemas que vieram com a Revolução Russa, para repensar e buscar caminhos. E você está colocando, e por favor, me explique melhor, que, na verdade, era para enfrentar preconceitos. Deixe isso mais claro para mim. Tá. Na verdade, eu vou retomar isso aqui, né? Na verdade, o surgimento da escola de Frankfurt, né, que toma como base da sua estrutura o pensamento marxiano, mas não só, ela vê que há uma potência no pensamento do Marx, né, e aí uma coisa muito pessoal. Eu acho que não há nenhum outro autor que soube compreender a dinâmica do capital mais do que o Marx. Isso talvez seja quase um consenso, porque o Marx mergulhou tão profundamente nesse modelo social, né, que até então nascia, e soube desvelar todos os seus substratos, né? Não à toa a obra do Marx é gigantesca. Só sobre o capital ele tem volumes imensos, né? E realmente para compreender essa estrutura que para e passo ganhava uma força surreal, né? E que nós estamos vivendo isso hoje. Então ela toma o Marx para compreender realmente a dinâmica da realidade, porque vê no Marx, vê em suas categorias possibilidades ainda não reveladas, e é claro, e por consequência, né, e mais ainda por consequência da Revolução Russa, que é um projeto de socialismo empírico que fadou-se ao fracasso, eles não quiseram tomar o marxismo justamente à maneira tradicional, né? Mas de uma outra maneira, né? Revestindo-o com outras roupas, uma outra roupagem, né? E aí eu retomo, né? É por isso que é saída a outros autores, né? Não é muitos vão dizer que talvez não há um marxismo puro, e essa é a crítica do Lucas, né? Esses caras não são marxistas, porque não havia aquele marxismo ortodoxo, né, ao modelo tradicional. Havia um marxismo repaginado, e o que tentou pensar a partir dessa repaginação, como é que essa sociedade estava se estruturando, né? Qual é o modelo social que estava nascendo com aquela força tão gigantesca. E é claro, e por consequência, esse modelo ele teria que compreender também as grandes catástrofes. Tu bem trouxe isso. 1923 foi 6 anos após ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, nasce também com esses pressupostos, né? Compreender o que ficou, e o que está por vir a partir dessa estrutura, né, que nós estamos pisando. E talvez o ápice é a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que aí os caras vão tentar entender, né, como é que pode uma sociedade dita esclarecida, né, propiciar a barbárie. Que modelo de consciência é essa que nos levou ao ponto de milhões de pessoas serem violentamente, estrategicamente violentadas? Qual foi a relação do Hitler com a escola? Fechou, né? Na época ali da ascensão do nazismo, 33, todos os intelectuais
ditos, né, ou que tinham um pezinho no marxismo, eles tiveram que fugir do país, né? Tinha alguns judeus lá na escola, né? Sim, a maioria deles eram judeus, né? Pelo menos de origem, né? O Adorno, o Horkheim, a maioria deles eram. Marcuse também, né? Enfim. Aí eles tiveram que fugir da Alemanha porque a perseguição nazista não iria deixá-los, né, quietos. Né? E aí a maioria deles foram para os Estados Unidos. Né? E você focou suas pesquisas no Adorno, praticamente, ou você estudou um pouquinho de cada um deles? A gente acaba viajando, né? Talvez não com a profundidade que a gente deseja, mas a gente acaba passando por eles. Né? O Walter Benjamin, que talvez seja o autor que mais influenciou o Adorno. Né? Ele cometeu suicídio? Foi aqui na divisa aqui com a Espanha-Portugal. Com a Espanha-Portugal, né? Lá no Porto, né? Parece-me que sim. E foi jovem, rapaz. Jovem. Inclusive, Deodato, em uma das falas, eu acho que é importante a gente dizer isso também, em uma das falas do Sérgio Paulo Rouanet, né, ele chegou a dizer que ele fez pesquisas documentais na USP e ele encontrou uma carta-contrato, né, do Walter Benjamin com a USP. Caso o Benjamin não estivesse vivo, né, ele seria professor da USP. Sim. Eu já vi outros pesquisadores comentando isso. Exatamente. Rapaz, a filosofia brasileira seria... Já pensou? Fábio, me fala uma coisa. Eu sei que seu tempo está restrito e eu estou doido para esticar a conversa. Eu prometo que eu vou limitar o tempo que nós temos. Mas me fala uma coisa. Uma pergunta até fora aqui do contexto. Entre aspas. As tuas pesquisas impactaram a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo do Fábio? Muito. No mestrado, falando um pouco diretamente da minha grande primeira pesquisa, né? A gente chega, Deodato, muito jovem à universidade, né? E para nós que viemos de uma realidade muito, muito carente... Aonde foi o teu mestrado? Eu fiz um mestrado na Universidade de Sorocaba, mas sou baiano, né? Então eu vim de uma realidade que a universidade era para mim assim uma distância, enfim, inimaginável. Eu chego ao mestrado e vou tentar pensar como que a universidade ela cedeu, né? Ela é hoje uma ferramenta para a instrumentalização de sujeitos. Porque a ideia que eu tinha era a seguinte: a universidade é o ethos da emancipação, né? O ethos da discussão, né? Do esclarecimento, até mesmo enfim, de você sair de uma realidade, enfim, e alçar uma outra realidade possível. Daí eu fui descobrindo na pesquisa que a universidade nada mais é hoje do que uma serva da economia de mercado. Hoje ela quem oferece, né, as ferramentas solicitadas pelo mercado, né, para atender às suas demandas, de uma instrumentalização muito rápida. Hoje a universidade ela tem que oferecer sujeitos eficientes que saibam responder todas as demandas impostas pela economia de mercado. E aí eu pensei isso a partir do Adorno. Foi onde eu descobri o meu objeto. Né? Olha, eu quero estudar esse cara, eu quero entender um pouquinho mais, enfim. E aí hoje eu tenho uma percepção da universidade talvez muito mais crítica do que ingênua, né? E eu acho que esse que é o importante, sabe? De você abrir os olhos, né? Eu vejo uma galera, né? Jovens sonhadores, né? Que esses sonhos eles são esfacelados, né? Dentro do processo formativo. Enfim, é uma coisa... E hoje eu tenho uma percepção de que é importante que haja a crítica, sabe? Para a gente realmente mostrar como que a sociedade realmente funciona.
quais são os seus mecanismos, né? Inclusive até mecanismo de opressão, de servidão. E a universidade, ela hoje é uma... E aí eu tento pensar, olha, como é que a gente ressignifica esse modelo de universidade que nós temos hoje, né? Voltar àquela ideia da paideia, da humanitas, né? Da formação cultural mais ampla, né? Que não seja apenas uma formação que atenda de maneira eficiente aquilo que nos é imposto. Então, hoje eu tenho enfim, influenciou muito o meu modo de pensar o mundo, né? Enfim. Ô, Fábio, e nós estamos falando agora do século XXI. Nossa, olha só, cara, 100 anos praticamente da escola, né? Ali do início da escola, já estamos em 2021, 2022, em plena segunda pandemia, comparando os dois séculos. Teve um em 1918, a gripe espanhola, e hoje a gente está ainda, assim, se tudo correr bem, daqui a alguns meses saindo no Brasil dessa pandemia. Eu queria te perguntar, a gente caminhando aí para o final dessa primeira prosa nossa, que eu pretendo voltar a bater papo com você outras vezes, qual é a tua leitura em relação aos pensadores do século XXI, considerando ou analisando se houve uma evolução ou não em relação ao que se construiu na escola de Frankfurt? Essa leitura entre os extremos ou se situando nos extremos, não sei como você se coloca, como você enxerga. O comunismo de um lado, o capitalismo de outro. Você entende que hoje nós temos pensadores se colocando na busca de uma terceira via? Como é que você enxerga isso? Boa pergunta. Eu acho que nesses 100 anos, né, que me disseste aí, né, desde o nascimento da escola até hoje, inclusive, há uma evolução significativa, né? Alguns estudos historiográficos costumam dizer que a escola é dividida em três momentos, né? Primeira, segunda gerações, né? Primeira, segunda, terceira geração, que hoje nós estamos numa quarta geração. A primeira geração seria do Adorno, do Horkheimer, né? do Marcuse. A segunda é a virada linguística dada pelo Habermas, né? Aí o Habermas seria o grande expoente dessa segunda escola, ou segunda geração da escola. A terceira geração seria aqueles e aquelas formadas pelos alunos do Habermas, né? E aí o Honneth aparece, Forst, outros tantos. E hoje nós teríamos uma espécie de surgimento de uma quarta geração, que a abertura, né? Eu diria, a outras formas de pensar, que não se situa no extremo ou no outro, mas que percorre esses dois extremos, e tentando trazer como possível solução uma terceira via que não seja vias excludentes, né, da dialética, né, mas que sejam vias que comportam as duas posições, mas sem hipostasiar alguma delas. Né? Fábio, estamos falando do liberalismo social ou do socialismo liberal, seria isso? Sim, eu acho que são duas classificações possíveis, né? De uma social-democracia ou de um social-liberalismo, né? Exatamente isso. Porque eu acho, Deodato, e que eu acho que a pertinência dessa terceira via se dá justamente por isso. Que nós estamos cansados dos extremos, né? Nós já percorremos por esses extremos, nós já vivenciamos os extremos. Prometeram muito e entregaram pouco, em termos de justiça social. Exatamente. É preciso que haja, isso, a dialética, ela nos ajuda a compreender isso, é preciso que o movimento seja efetivo, né? Que haja uma outra possibilidade de nós pensarmos, de fato, o que é uma transformação social. No final das contas, o que nós queremos é isso, é fazer com que a liberdade exista, e existe no sentido mais efetivo da coisa. Eu brincava com o Ricardo Tina, que foi meu orientador no doutorado, e dizia assim: Ricardo, depois que eu vim para Palmas, né, eu experienciei algumas realidades extremamente desumanas,
eu disse assim, olha, até agora eu estudei o que é a liberdade, né? Depois que eu vim para Palmas, eu disse assim, olha, agora eu vejo concretamente o que é a falta da liberdade. Uma liberdade que só está ali no mundo abstrato. Liberdade por exemplo, as pessoas não passar fome. A liberdade é eu poder... O Adorno tem um trechozinho lá da Mínima Moral que eu acho interessante. Liberdade não é eu escolher entre o branco e o preto. É a possibilidade de eu não escolher nenhum dos dois. E hoje, boa parte da população brasileira que está mundial, ela não tem possibilidade de escolher, não escolher entre o preto e o branco. Ela não tem mais essa possibilidade, né? É uma liberdade que é cerceada desde a sua raiz mesmo. Liberdade é eu cumprir normas. Liberdade é eu ter que a ideia da servidão voluntária, né? Liberdade é eu ter que me colocar a serviço, né? A liberdade é ter que me colocar como uma engrenagem para manter um modelo social funcionando. Mas ao passo que eu escolho isso, eu escolho também a minha não vida. Eu ter que passar a ideia do 24/7, né? Eu ter que ceder quase a minha alma a um modelo social que não está nem aí, no final das contas, para quem somos. Nós somos apenas objetos descartáveis. Outra brincadeira, né? Não sei se você já viu, né? Em todos os concursos públicos tem aquela exército de reserva. Exército não, desculpa. Cadastro reserva, banco reserva. Cadastro de reserva. Significa que nós somos objetos que a qualquer momento nós podemos ser trocados por um outro. E ao passo que esse objeto não funciona mais, eu sou descartado, né? Fábio, você não está muito Baudelaire, não? Eu acho que um pouco, mas eu acho engraçado que isso não é pessimismo. É constatação. Às vezes aliás, desculpe, Fábio, constatação que já foi analisada pelo Marx desde sempre, né? Exato. Porque assim, as pessoas quando leem, por exemplo, autores como... Eu vou focar no Adorno, né? Adorno é um pessimista demais, ele não vê saídas para toda essa estrutura. O Adorno ele tem um livro chamado Dialética Negativa, né? O Adorno é um negativo, tudo para o Adorno é negativo. E tal. Eu acho que não. A gente só compreende de fato como é que a estrutura social se dá desvelando as suas bases, mostrando quais são os substratos que estão por trás dela. Caso contrário, a gente vai ficar olhando para o objeto e achar, olha, o Marx Nobre tem um pouco disso, né? A teoria crítica não é mostrar como as coisas funcionam, mas mostrar como as coisas deveriam ser e não são. Mostrar porque ainda há fome no modelo social que se diz igual. Mostrar porque há ainda pessoas que têm muito mais privilégios do que outras. Isso é mostrar por que não há igualdade social ainda. E o grande jargão olha, igualdade, liberdade e fraternidade. Não, eu acho isso não é um pessimismo. Isso é tirar a venda dos olhos, né? Ver de fato como é que as coisas funcionam e como é que a gente pode... o grande barato da filosofia é isso. Como é que a gente pode trabalhar justamente a partir disso? Filosofia não é apenas olhar para aquela cadeira e dizer, olha, isso aqui é uma cadeira. Não. Filosofia é o momento em que eu suspendo a cadeira e percebo que há todo um processo de construção, né, não mostrável no objeto, mas que está ali. Um processo de produção, possivelmente escravidão, o salário precário, uma série de coisas que está por trás do objeto, mas que a gente não vê. Então, o trabalho da filosofia é isso aí, mostrar como as coisas deveriam ser. Fábio, a Hannah Arendt, ela atravessou judia, né? Migrou para os Estados Unidos,
nasceu em 1900 e pouquinho, atravessou a primeira pandemia, a primeira grande guerra, isso assim, falando temporalmente. A quebra da Bolsa de Nova York, a Segunda Guerra Mundial, foi presa durante a Segunda Guerra, mudou para os Estados Unidos, como aconteceu com outros descendentes de judeus que migraram para os Estados Unidos. E ela entrou em crise existencial, sabe por quê? Ela falava isso, porque o que se produzia dentro das academias não era socializado, o conhecimento não chegava lá. Por que eu estou comentando isso? Já caminhando para o nosso fechamento e fazendo aí, amarrando com o que eu chamei de seu pessimismo. Eu falei que era seu porque eu tenho um certo pessimismo. Não sei nem se isso é bom ou ruim. Mas o grosso, a base da pirâmide social nos sistemas capitalistas fica numa paralisia e numa cegueira em relação à própria exploração que cai sobre eles. E assim, eu fico imaginando, eu fico pensando qual é o papel da academia e não trazer isso de uma forma assim que a base da pirâmide social possa entender e perceber a própria situação, sabe? Mas é só um comentário aí, que eu não sei nem se caberia ou não. Mas então... É pertinente. É pertinente, eu sei, eu estou falando assim para poder esconder o meu pessimismo, sabe? Mas, Fábio, eu queria te agradecer muito, cara. Eu quero conversar outras vezes com você, trazer essa tua leitura de mundo. Da próxima vez eu vou te incomodar, sabe por quê? Eu quero entender como é que foi que se construiu essa tua visão de mundo a partir do momento que você teve a oportunidade de buscar o conhecimento, chegar até o pós-doc, tendo vindo... Qual cidade você nasceu na Bahia? Eu sou de uma cidade chamada Livramento de Nossa Senhora. Ok. Você veio lá do interior da Bahia, assim, você enxergava a academia de uma forma assim que, na verdade, não deveria, porque é o próprio distanciamento. Eu também enxergava assim, porque eu vim do interior, bem no interior de Minas. Mas, assim, eu quero bater um papo com você sobre essa construção da tua visão de mundo. E de que forma isso na próxima conversa, você acha que você pode efetivamente contribuir com essa desconstrução? Nós estamos num momento muito delicado. Eu também não gosto dos extremos, não gosto. Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. E eu queria te agradecer por ter colocado de uma forma tão tranquila aí para o grosso da sociedade, que desconhece a escola de Frankfurt, para ter uma visão do que aconteceu lá dentro, das transformações, das várias fases. Muito obrigado, Fábio. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Claro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contigo, um canal extremamente interessante. Eu gosto muito disso, Deodato, sabe? De você popularizar com qualidade a filosofia. A filosofia ela não deve permanecer as suas origens, né? Uma espécie de enclausurada. Eu acho que não, a filosofia ela é concreta. No momento em que nós passamos a discutir sobre problemas que nos assolam e que são problemas estão aqui, né? A todo momento nós estamos pisando neles, enfim. A filosofia é esse movimento de pensar como é que o real se estrutura e como é que a gente pode pensar a partir dele, transformando ele, né? Então, obrigado pela oportunidade. Teu canal é um canal extremamente oportuno. Estou muito feliz e espero haver aí uma segunda conversa para a gente avançar um pouquinho mais nessa discussão que ora iniciamos. Legal, Fábio. Um abração. A gente volta a conversar, tá bom? Um abraço.